sobre o filme do Homem-Aranha, dirigido pelo James Cameron, com o Leonardo DiCaprio como Homem-Aranha e com o Arnold Schwarzenegger de Dr. Octopus. Sim, isso quase existiu. Seja bem-vindo ao canal Slideologia, onde toda semana eu e meus amigos nos reunimos para apresentar slides uns pros outros. Onde que vocês estavam no dia 2 de dezembro de 2008? Alguém se lembra por algum motivo disso? Cara, eu não lembro nem o que eu fiz ontem. Eu não sei nem quantos anos eu tinha. É. Eu lembro que eu tava em casa e eu tava vendo o Felipe Massa perder o título mundial de Fórmula 1 pro Lewis Hamilton na penúltima curva da última volta da última corrida da temporada. Agora eu lembro que eu também tava fazendo isso. Parabéns. Caraca, velho. Eu não gostei do Hamilton por muito tempo por conta disso, cara. E esse título do Hamilton, eu também não gostei dele por muito tempo, até eu entender que ele é o mais f*** do mundo. Mas me marcou muito, né? Porque o Felipe Massa, ele perdeu por 1 ponto. E é uma coisa que eu fico pensando, cara, o Felipe Massa quase foi campeão. Isso quase aconteceu de verdade. Eu fiquei me questionando quantas coisas já quase aconteceram e que poderiam ter mudado completamente o rumo do entretenimento, seja pra melhor ou pra pior, né? Então, bem-vindos ao meu vídeo. Os maiores quases da história. Vamos começar por um que ele é o maior delírio que já aconteceu. Do nada, a CW, que eu não sei porque esse logo deles parece um QU, e eu não consigo desver isso depois que eu vi pela primeira vez. Eles decidiram anunciar que eles vão fazer uma série live action das Meninas Superpoderosas, onde elas têm 20 anos, mais ou menos, e elas são meio louca. Quando você pensa que isso daí vem da CW, não é muita surpresa, né? É a mesma empresa que fez Riverdale. Aliás, você já me viu sem essa touca estúpida? Era só isso. Então essa série aqui das Meninas Superpoderosas, ela ia seguir a mesma linha dessas sériezinhas adolescentes da CW, onde os caras eles têm zero preocupações com a qualidade e eles simplesmente fazem pelo buzz e é isso. Eu sei que a CW é ruim, você sabe que a CW é ruim, mas como é que a gente tem certeza que a série ia ser ruim? Em 2021, saiu o roteiro vazado dessa desgraça. E aí, você consegue ter a dimensão do porquê ela é tão horrível, assim. A gente já vai entrar aqui nos detalhes do que tá escrito nesse roteiro, mas vamos seguir pra uma parte aqui que eu achei meio paia. Cara, a gente começa aqui o professor Otônio, né? Os pais das meninas. Na série original, né? Ele era lá um pai carinhoso, tava lá meio ausente, deixava as meninas lutar com os bichos enormes, mas beleza. Só que, nessa série da CW, ele ia ser um grande manipulador que vendeu a imagem das filhas deles pra conseguir dinheiro e ele manipulava elas, era abusivo, tipo, fazia todo tipo de bosta com elas. E quando você olha pro roteiro, a gente vê aqui, nessa imagem do lado, tem aqui diálogos super duvidosos. A Florzinha, ela ia matar o macaco louco, que não era um macaco na série. Ele era só louco. Ele só era louco. A série ia ser bem focada nessa coisa adolescentezinha, né, de chocar, né, então elas iam falar bastante sobre sexo. Uma delas, canonicamente, ia ter nudes vazados por aí. Então, tipo, eles iam basicamente botar no liquidificador todas essas coisas de sériezinhas adolescentes e eles iam transformar na série das Meninas Superpoderosas da CW. E com toda a repercussão que a série teve na época, não foi muita novidade quando a série foi cancelada, porque todo mundo caiu em cima falando sobre essa série, mas isso não para por aí, porque no ano passado, do absoluto nada, o trailer foi vazado. E aí, você pôde ver a confirmação de que várias coisas que tinham vazado naquele roteiro, elas eram verdades. O que me indigna ainda mais é que alguém foi pago pra fazer essa série, mas ninguém foi pago pra fazer uma terceira temporada de Spectacular Spider-Man. Cara, isso daqui me deixa tão triste, porque tem gente por aí fazendo coisa que ninguém quer, mas isso daqui que realmente todo mundo queria, isso daqui não existe, velho. Porque a estrutura dos direitos do Homem-Aranha é a pior coisa que existe na história da humanidade. Seguinte,
Spectacular Spider-Man, série incrível, tava lá sendo feita, na sua segunda temporada. E de verdade, cara, esse Peter Parker e essa Homem-Aranha, eles nem são ouro, mano. Eles são um diamante muito bem lapidado. Eles estavam seguindo o caminho certinho, a série tava ficando interessante, a segunda temporada ela terminou com um cliffhanger perfeito pra continuação, mas a gente nunca viu um desfecho disso. Muita gente pensa que é só porque a Disney comprou a Marvel. E com isso, a Disney, ela pegou automaticamente os direitos de desenhos do Homem-Aranha. Mas o buraco, ele é bem mais embaixo. Antes da gente seguir com a história do Spectacular Spider-Man, eu quero trazer uma outra história do Homem-Aranha, que ela também traz muita burocracia jurídica e muitos contratos bizarros. E eu quero aproveitar aqui para fazer esse meio termo e falar sobre o filme do Homem-Aranha, dirigido pelo James Cameron, com o Leonardo DiCaprio como Homem-Aranha e com o Arnold Schwarzenegger de Dr. Octopus. Sim, isso quase existiu. O James Cameron, ele tinha acabado de fazer Exterminador do Futuro 2, que era o maior filme de ação da época. Ele era um diretor hypadíssimo e ele tinha só 36 anos. Só que o Stan Lee, ele queria que fizessem um filme dos X-Men. E ele achava que o James Cameron era a pessoa perfeita pra fazer isso. Só que em toda a conversa que os dois tiveram, o James Cameron, ele só focava em uma coisa. Ele só focava em Homem-Aranha. Esse homem, ele achava que o Homem-Aranha era o personagem perfeito pra fazer uma metáfora sobre a puberdade. Então, o James Cameron, ele conseguiu convencer o Stan Lee que em vez de fazer um filme do X-Men, ele devia fazer um filme do Homem-Aranha. E aí, tudo começou pra isso realmente acontecer. A Caracol Filmes, que é a empresa que tá por trás do Exterminador do Futuro 2, comprou os direitos do filme do Homem-Aranha na época e contratou o James Cameron. Os caras pagaram 3 milhões pro James Cameron só pra ele participar do projeto, sem o projeto realmente estar confirmado e pra frente, só pela ideia. Só que aí, depois que eles começaram com isso, que começou a bagunça. Por quê? Em 85, uma empresa chamada Canon Filmes, eles compraram os direitos do Homem-Aranha da Marvel. Só que a empresa faliu e, como parte do acordo de saída de um dos diretores da empresa, esse diretor, ele ficou com os direitos do Homem-Aranha. Só que esse cara, em vez dele pegar os direitos do Homem-Aranha e fazer alguma coisa, ele vendeu e ele dividiu esses direitos em 3 partes. Objection! Bom, primeiro, já começar que fazer isso é ilegal, tá bom? Um diretor de uma empresa não pode ficar com os direitos individuais de alguma coisa da empresa quando ela fale. E ele pegou e ele vendeu esses direitos e ele dividiu em 3. Ele vendeu os direitos teatrais pra Caracol, ele vendeu os direitos de DVD e VHS pra Sony e ele vendeu os direitos de TV pra Viacom. Ele fez tudo isso pra poder abrir a sua própria empresa de filmes, que era a 21st Century Films. Depois que a Caracol ela contratou o James Cameron, começou todas as loucuras de imbróglio judiciário, né? O problema foi que quando venderam os direitos pra Caracol, esse diretor que chamava Gollin, ele colocou no contrato que o nome dele ele devia aparecer nos créditos de todos os filmes do Homem-Aranha dali pra frente. Só que no contrato do James Cameron falava que ele tinha poder pra aprovar todos os nomes que apareciam nos créditos dos filmes. E o James Cameron não gostava desse diretor que vendeu os direitos, porque ele achava o cara um fracassado, porque quando eles tinham os direitos do Homem-Aranha, ele não fez nada. Ele teve uma ideia maluca de fazer o Homem-Aranha sendo um monstro de 8 pernas que ia aterrorizar um laboratório. O James Cameron detestava o cara, né? E ele não queria que o cara tivesse nos créditos. Olha que loucura. Tudo isso daqui que eu vou falar agora é porque o James Cameron não aceitou que esse random tivesse nos créditos do filme dele, tá bom? A Caracol, que era a empresa que estava fazendo o filme, eles começaram a negociar com esse diretor pra ele não estar mais nos créditos do filme. Só que ele foi lá e ele processou a Caracol, porque ele não queria fazer isso de jeito nenhum. Só que depois desse primeiro processo, começou um mar de processos, porque em resposta a Caracol ter sido processada, eles foram lá e processaram a Viacom e a Sony também, porque eles sabiam que o cara ter ficado com os direitos do Homem-Aranha era algo ilegal. Se ele estava tentando romper o contrato com a Caracol, todos os outros contratos também não deveriam ser válidos. E aí, a Sony e a Viacom, eles contraprocessaram a Caracol. E além disso, eles processaram o cara que vendeu os direitos e processaram a Marvel também.
alegando que seus contratos eram 100% legais. Só que, no meio disso tudo ainda, a MGM compraram a empresa dona da falecida Canon Filmes, que era a empresa que faliu e o diretor ficou com os direitos. Então, pra eles, o direito do Homem-Aranha era, na verdade, da MGM e nem nenhuma dessas outras empresas que o cara vendeu. Então a MGM foi lá e processou o Golem, o diretor, os dois donos da falecida Canon Filmes, a 21st Century, a Sony, a Viacom e a Marvel, alegando fraude no contrato. Esse negócio começa a escalar de uma maneira impressionante. Mano, que ego da porra do James Cameron desse cara também, mano. Tipo, o nomezinho ali no crédito que ninguém nem vai ver, mano. Não, pelo amor de Deus. O James Cameron realmente acha que alguém leu os créditos. Ah, meteu um loucaço. Esse cara, ele deve ter, mano, atropelado o cachorro dele, deve ter dado ideia na mulher dele, deve ter acontecido alguma coisa que o James Cameron falou, não, ele não. Cara, o fundo que o Pedro escolheu tá perfeito, né? Porque isso com certeza seria um capítulo de Ace Attorney. Se matasse alguém, meu... O verdadeiro assassinato foi o filme do Homem-Aranha que nunca existiu. Como que isso daqui pode ficar pior? Como que isso daqui pode ficar mais confuso? Porque eu, lendo o que eu tô falando, eu já não entendo nada direito. Cara, pra piorar, a Fox entrou no meio dessa confusão e eles não tinham nada a ver com a história, só que eles falaram o seguinte, eles falaram que o James Cameron, contratualmente, ele era um diretor exclusivo deles e que ele não podia fazer nenhum filme pra outro estúdio, então todo esse rolê nem poderia acontecer no final, porque o James Cameron, ele tinha assinado um contrato em 1990, quando ele tava fazendo Exterminador do Futuro 2, pra fazer o filme True Lies. E aí, no meio desse contrato, ele colocou que ele era exclusivo da Fox por alguns anos. Então ele assinou isso em 90 e isso daí aconteceu mais ou menos em 91 que isso daí começou. Então, tipo, nem precisava ter acontecido isso. Pra começo de conversa, tipo, pra piorar a situação ainda, a 21st Century, a Caracol e a Marvel entraram com um processo de falência. Então, ninguém conseguia contatar advogados pra representar eles. Então, o processo ficou parado por anos. Mas... se você parar pra pensar, o filme do Homem-Aranha do James Cameron não aconteceu no final, né? Mas, com isso, o James Cameron pôde dar continuidade pra fazer um outro projeto. Um filminho que talvez vocês tenham ouvido falar, que se chama Titanic. Coisa besta. Beleza. E o direito do Homem-Aranha? Com o que ficou no final? A conclusão foi que o contrato que o diretor vendeu para as outras empresas, eles já não valiam de nada, eles já tinham vencido. Então, no final das contas, os direitos eles voltaram para Marvel. Só que aí, a MGM e a Sony, eles tinham um problema, porque eles achavam ainda que um dos dois tinha direito a isso. Só que aí a Sony, ela entrou em comum acordo com a MGM. Em troca de nunca mais tocar nesse assunto, a Sony deu os direitos do 007 pra MGM. E aí, com isso, eles tinham um caminho aberto pra Marvel. E aí eles poderiam recomprar os direitos do Homem-Aranha da Marvel. E com a certeza absoluta de que ninguém faria mais nenhuma disputa judicial sobre esse personagem. E eles poderiam fazer o que eles quisessem. Então... a Sony foi lá e comprou os direitos do Homem-Aranha por 7 milhões de dólares. E com isso, eles fizeram o filme do Homem-Aranha do Sam Raimi, que acabou usando algumas ideias do filme do James Cameron como inspiração. Como, por exemplo, as teias orgânicas. No filme do James Cameron, o Leonardo DiCaprio ia soltar teia orgânica. Bom, ufa. Acabou essa história. Só de eu conseguir explicar minimamente pra vocês aqui, todo esse imbróglio, eu acho que merece pelo menos um like, por favor, porque, meu Deus do céu, que loucura. A história do Homem-Aranha com contratos esquisitos, ela ainda não acabou. Agora a gente volta pro Spectacular Spider-Man. O contrato da Sony com a Marvel, ele é muito cheio de regrinhas. O que vocês acham que tem no contrato da Marvel com a Sony de como o Homem-Aranha deve ser? Tanto fisicamente como psicologicamente. Psicologicamente, eu acho... tá, emo não é uma delas, né? Acho que talvez deu uma pesada no clima e isso explica porque que a gente nunca teve um live action do Miles Morales. Eu acho que não pode ter um Homem-Aranha que não seja branco. Eu acho que não pode ter o Bug-Aranha. Não pode ter um Homem-Aranha com... como é que é o nome? Quando você
Você vê coisa? Um Homem-Aranha esquizofrênico. Eu acho que não pode ter um Homem-Aranha esquizofrênico. Pode ter um Homem-Aranha adulto. O Arthur quase acertou aqui, porque, assim, o Homem-Aranha, ele tem que ser branco. Mas aí, também, eu acho que ele entra muito numa questão, porque como esse contrato ele foi redigido lá pro final dos anos 90, a gente ainda não tinha também a existência do Miles Morales, né? Então ainda não existia o conceito do Homem-Aranha negro. Especificamente, o Peter Parker, nesse caso, ele tinha que ser branco, hétero, ele não fuma, o Homem-Aranha também não tortura, e o Homem-Aranha, canonicamente e contratualmente, ele não pode fazer sexo antes dos 16 anos. Tá bom? Isso está em contrato. E como é que você sabe que isso tá em contrato? O contrato entre a Sony e a Marvel, ele vazou no grandíssimo WikiLeaks, naquele grande vazamento da Sony de 2014. E tudo isso tava lá. Imagina o advogado redigindo o contrato. Homem-Aranha não pode fazer sexo. Cara, Gente, temos um negócio aqui acontecendo. Canonicamente, o novo Homem-Aranha, ele tem uns 17 anos agora. Então... Chegou a hora. cara, você tem noção que existe um homem, ele é responsável pelo vazamento de arquivos confidenciais da guerra do Iraque e de crimes de guerra dos Estados Unidos e do contrato do Homem-Aranha? A gente tem que agradecer o Julian Assange, cara. Esse cara, o impacto cultural desse homem aí não tá escrito. Tipo, mano, assim, eu achei a parte do Homem-Aranha não poder ser de outra etnia, eu achei paia. Mas todo o resto, eu achei relativamente ok. Tipo, eu queria um Homem-Aranha fumante? Queria. Acho que ia ser uma representatividade pra classe tabagista. Mas... Mas eu entendo. Ainda mais se ele for menor de idade, ia ser muito chato. Sim. Bom, mas tinham coisas nesse contrato que aí a gente já não sabe exatamente o que é, que a Sony ela tava se sentindo limitada para colocar suas brilhantes ideias em práticas, e a gente sabe que a Sony tem grandes ideias, né? Então, ali em 2009, eles negociaram com a Marvel o contrato atual deles. Em troca de algumas concessões pro filme live action, eles devolveram os direitos de TV do Homem-Aranha pra Marvel. Beleza, só que isso em si não tem problema, porque a Marvel, ela podia simplesmente seguir com a história e fazer uma terceira temporada do Espetacular Spider-Man, igual a Disney tá fazendo agora com a série do Demolidor, né? Que começou na Netflix e agora eles deram sequência no Disney Plus, sendo uma série 100% da Marvel. Só que aqui a gente tem duas coisas super importantes que aconteceram na época, porque ali em 2010, um ano depois, a Marvel ela foi comprada pela Disney. Então, mesmo tendo os direitos televisivos do Homem-Aranha, a Disney ela não tinha os direitos sobre o Spectacular Spider-Man, porque 100% dos direitos do desenho do Spectacular Spider-Man, da história, tudo que já aconteceu, tudo mesmo, isso era propriedade da Sony, isso não era propriedade da Marvel. Então, para continuar o desenho, a Disney, que não é uma empresa nem um pouco gananciosa, eles teriam que licenciar os direitos do Homem-Aranha específico da Sony. Então, com isso na mesa, pra eles tinha zero sentido, né? Depois de fazer um investimento bilionário, pagar pra usar um personagem que eles já tinham direito, né? A resposta pra eles era óbvia, então eles começaram um desenho do zero com 100% de todos os direitos pra eles. Eu, assim, nem julgo eles porque eu acho até que faz sentido. Só que, também, a galera é muito vacilona, porque os caras nem avisaram os roteiristas da série que não ia ter continuação. Então eles só estavam lá esperando que em algum momento alguém ligasse pra eles e falasse, beleza, vamos fazer a terceira temporada. Não, eles só não tiveram nenhum contato e os caras ficaram lá no limbo eterno, não sabiam o que acontecia aqui. Deram um ghost no Espetacular. Deram um ghost no Espetacular Homem-Aranha. E uma coisa bem bosta também que aconteceu, tinha também o desenho dos Vingadores. E aí, ia ter uma participação especial do Espetacular Spider-Man na segunda temporada. O Josh Keaton, que é o dublador do Espetacular Spider-Man, ele já tinha até gravado suas falas. E quando o episódio foi pro ar,
Ele foi assistir e viu que tinham trocado o dublador. Colocaram o Drake Bell no lugar dele, que ia acabar se tornando o Ultimate Spider-Man, que é o desenho horrível do Homem-Aranha do Disney XD. Então, não avisaram também o cara que fazia a voz do Homem-Aranha. O coitado foi substituído de qualquer jeito. Mano, imagina, tu tá esperando o bagulho que tu gravou, e aí você espera ouvir sua voz e sai a voz do Drake Bell. O cara que fez uma série pra Nickelodeon e só. Cara, eu me senti muito ofendido. E ele fez o Timmy Turner nos Padrinhos Mágicos também. Live action. E ele fez crimes também, né? Ah, é verdade. Ele cometeu crimes. Pô. Mais uma pessoa aqui que não foi avisada, né? Qual que é a desses caras, mano? Mas sabe quem perdeu o emprego e deixaram isso de uma maneira bem clara, ao ponto de fazer o cara trabalhar separado da equipe toda, mano? Hideo Kojima, velho. Então, a gente vai falar de PT aqui, mano. Eu por um segundo eu falei, Hideo Kojima tava escrevendo Homem-Aranha? PT foi um Shadow Drop que aconteceu na Gamescom de 2014, no palco da Sony. E pra você que não sabe o que é um Shadow Drop, é quando um jogo ele é lançado, ele é anunciado e ele é lançado ali na mesma hora, no mesmo dia. Quando esse jogo saiu, tipo, ninguém tinha ideia do que era. Todo mundo pensou que fosse um jogo de terror de uma empresa nova, porque ele saiu como sendo um lançamento de uma empresa que se chamava 7780 Studio, que ninguém nunca tinha ouvido falar na vida. Era um jogo muito assustador. Você olha pra esse corredor aqui, ó. Isso daqui é uma imagem em blur. Tipo, eu já sinto um pouco de medo olhando pra ela, só lembrando do que eu passei quando eu era adolescente. O jogo, ele era muito inovador. Você ficava passando o mesmo corredor várias vezes, só que cada vez que você passava ali, alguma coisa mudava. Ele tinha umas mecânicas que elas eram totalmente diferentes da época. Até em certo ponto, você tinha que conectar um microfone no controle pra falar alguma coisa em uma determinada parte pra conseguir avançar. Não tinha nenhum jogo que fazia isso. Depois que as primeiras pessoas elas começaram a completar esse jogo, a verdade foi aparecendo, porque no final do jogo aparecia um trailer que esse jogo na verdade era um novo Silent Hill. E esse Silent Hill, ele era feito pelo Hideo Kojima, pelo Guillermo del Toro e tinha como protagonista o Norman Reedus, que já era famoso por The Walking Dead. Então todo mundo ficou eufórico porque o PT já era sensacional. Então imagina um jogo completo disso daqui. Só imagina, porque ele nunca aconteceu. A Konami, o Kojima, ele era funcionário dela e ele tava trabalhando lá desde 1986. O cara já tinha 30 anos de casa. Só que a Konami, ela tava muito estranha nessa época. Os caras, eles queriam mudar o foco da empresa, eles queriam diminuir o foco em jogos e aumentar o foco deles na desgraça de caça-níquel, velho. Esses joguinhos que são muito populares lá no Japão. E eles estavam muito mais interessados em fazer um Silent Hill de pinball do que lançar um jogo de verdade do Silent Hill. Eles queriam lançar uma roleta de cassino. Então, ao mesmo tempo que o Silent Hill estava sendo criado, estava sendo desenvolvido ali nos seus estágios iniciais, o Kojima, ele estava finalizando o Metal Gear Solid 5. O mesmo jogo que tinham feito aquela palhaçada absurda, que eles lançaram uma demo paga, que eles não chamaram de demo, eles chamaram de prequel, que foi o Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Era um jogo que dura 2 horas e que custava acho que $30, $20 na época. Tipo, uma palhaçada. Era uma demo. Tipo, isso daqui é absurdo. Só que, quando o Phantom Pain tava pra lançar, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Se você olhar nessas 2 imagens da capa do jogo, vocês vê que tem alguma coisa diferente. No Ground Zeroes, que foi lançado antes, você vê que em cima tem o título, a Hideo Kojima Game. E no Phantom Pain, que saiu um ano depois, não tem esse título. Eles começaram a silenciosamente ir tirando o nome do Kojima de todo o material de divulgação do Metal Gear novo, porque eles estavam querendo tirar o Kojima da empresa. Isso daí é uma coisa muito específica das empresas japonesas, que quando os caras vão te demitir, eles começam a te tratar igual bosta, tipo, igual lixo, tipo, olha isso, velho. Os caras deixaram o Kojima 6 meses sem poder falar com a equipe de desenvolvimento do Metal Gear Solid 5 e ficou por isso. Tipo, e isso é normal lá pros caras. Tem um nome isso, eu não lembro agora, mas isso é tão comum no Japão que tem um nome pra esse tipo de coisa. Aqui no Brasil a gente conhece assim, só que lá
Tipo, esse bagulho deles separarem o funcionário tem um nome específico, assim, é maluquice. Mas o Japão é Cara, um país isso- tão fofinho, eles limpam o estádio quando... Aí, 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 ó, tá vendo? Pô, cara. ainda bem que você pôde complementar. Eu sabia que você ia falar isso. Tá ligado? Tamo em sintonia mas- aqui, Pedro, boa. Uma das coisas mais emblemáticas que aconteceram foi no Game Awards. Ele foi proibido pela Konami de comparecer ao evento pra ele receber os prêmios que Metal Gear provavelmente ia ganhar. Então era uma relação completamente abusiva. Tipo, eu nem sei como é que o negócio desse é permitido. No fim, depois de meses de mistério, tipo, ninguém sabia o que estava acontecendo com o Kojima direito, porque ele não podia ir pros eventos e ao mesmo tempo ele não estava oficialmente demitido da empresa. Então, de uma maneira bem corporativa, em 2016 eles foram lá e anunciaram que o Kojima não fazia mais parte da empresa, que eles tinham seguido caminhos diferentes. Então, esse foi o fim do Kojima na Konami. E com isso, todo o projeto de Silent Hills acabou e a gente não teve a chance de ver todo o potencial que um jogo de terror do Kojima ia trazer pra gente. O lado bom disso foi que abriu espaço pro Kojima abrir a sua própria empresa e lançar o Death Stranding, que é uma loucura de bom. Kojima, o que você fez? Ele foi lá e fez a arte, mano. O caminho separado que ele seguiu com a Konami foi que eles abandonaram ele na beira da estrada e aceleraram o carro, né? Mas o caminho do Kojima com os jogos de terror, ele não acabou, porque no evento da Xbox, em 2023, foi anunciado um jogo que se chama Old Enoch, que é uma colaboração entre o Kojima e o Jordan Peele, o mesmo diretor de Get Out, Us, Nope. Um adendo aqui, que o Jordan Peele, ele é muito... Dá pra fazer um vídeo só sobre ele aqui, mano. Ele era roteirista e ator de comédia. Mas o mais engraçado é, sabe por que ele começou a fazer filme de terror? Ah, olha, você não sabe. Não sei. Mano, essa história é incrível. A Sony tava fazendo um grande filme de animação chamado O Filme do Emoji. E aí, nesse filme, tinha o emoji da merda, o cocôzinho. E chamaram o Jordan Peele pra dublar. E aí ele falou, mano... Me chamaram pra dublar o emoji de merda. Eu preciso rever minhas escolhas de vida e rever minha carreira. E aí ele começou a escrever e virar diretor de filme de terror. Quando você recebe uma oferta tão ruim, mas tão ruim que você muda completamente as suas decisões de vida, sabe? Mano, quem será que dublou o emoji de merda? Cara, boa pergunta. Quem dublou o emoji de cocô, velho? Mano, o emoji de merda. O cara que, tipo, dublou o bagulho, agora, tipo, depois de sair essa entrevista, ele deve ter ficado, tipo, pô, qual foi, mano? Cara, é o Patrick Stewart, mano. É o Patrick Stewart? Então, a gente ainda tem chance aqui de ver realmente o efeito Kojima que pode acontecer nos jogos de terror, mano. Então, eu só posso esperar pra ver essa maravilha. E é assim que a gente termina o nosso vídeo. Absolute Hideo Game. Eu sabia que os direitos do Homem-Aranha eram uma merda, inclusive, tipo, da própria Marvel, da Disney, não poder usar os personagens restantes do Homem-Aranha no MCU e tudo mais, mas não fazia ideia que era tão loucura assim, mano, e por causa do James Cameron não querer colocar um rango nos créditos. Não, mas assim, ia ser muito se ele tivesse falado assim, ah, tá, vai, põe esse cara aí, não me importa. Sai o filme com o Leonardo DiCaprio e aí todo esse bagulho jurídico, esse pai ia tá rolando até hoje. Com certeza. É o Drake Bell que dubla o Ultimate Homem-Aranha, tipo, É o a Drake série Bell. inteira? Aham. De quem foi essa ideia, velho? Eles foram lá, assistiram o Super-Herói e o filme, que é o filme que o Drake Bell é o libélula. E aí falaram, mano, esse cara, ele tá parodiando o Homem-Aranha e ele é muito bom. Vamos botar ele. Eu esqueci, o ponto alto da vida do Drake Bell é super-herói o filme. Caraca, mano, que incrível.